Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora e iremos hoje para uma nova aula, certo? A nossa terceira aula na disciplina de semiologia odontológica. Eu espero que vocês estejam compreendendo tudo certinho pela correção, né, dos exercícios que eu estou enviando. Eu vejo que vocês têm se dado bem nas respostas, têm entendido o que já foi trabalhado, então essa questão de nomenclatura, da anamnese, da importância de uma boa anamnese, né? Das etapas de se fazer a anamnese, toda essa conversa com o paciente, de utilizar, né, os sentidos para já conseguir fazer uma avaliação prévia. Então, desde aquele momento que o paciente entra no consultório, a gente já precisa ficar atento para algum sinal que ele irá apresentar, né? Alguma modificação da normalidade. E é isso que a gente vai dar continuidade, tá? A gente já veio falando sobre sinais vitais, alguns métodos, né, as manobras semiotécnicas que nós iremos utilizar para fazer um correto exame clínico, fazer aquele exame bem completo. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exame mais voltado para a região mesmo da odontologia, né, essa região extra e intrabucal, certo? Vamos falar um pouco sobre o que é normal de ser encontrado, então vamos falar sobre normalidade e algumas variações da normalidade. Então, o paciente, né, ele vem em busca de um diagnóstico, em busca de um tratamento, mas não necessariamente aquilo que ele apresenta vai trazer algum malefício para a saúde dele. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre anatomia, certo? Estruturas que nós encontramos e algumas variações dessas estruturas, que não necessariamente vão significar, né, um prejuízo na vida do paciente. Entretanto, em outros casos, às vezes, de acordo com o tratamento, então uma prótese, para ser bem adaptada, vocês vão ver que é necessário fazer uma indicação, mesmo que aquilo não seja uma doença, né, não seja um quadro negativo. Então, para algumas situações é ok, só precisa explicar ao paciente, orientá-lo, né, sobre aquela modificação. Entretanto, em outras, se recomenda, por exemplo, fazer a cirurgia, que eu vou falar mais na frente quando a gente vê esse caso, tá? Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho dessa avaliação mesmo intrabucal, o que é normal, o que é que pode diferir, certo, nos achados. E também vamos falar sobre a relação, tá, do profissional com o paciente. Então, acho que eu já falei isso em outras disciplinas, para quem esteve comigo, né? Nós que trabalhamos com pessoas, principalmente da saúde, é necessário ter uma certa postura, tá? Para comunicar sobre alguns quadros, para comunicar tratamento, para orientar o paciente bastante, né, sobre as opções que ele tem. Então, tudo isso exige, né, uma comunicação, uma postura, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. Então, vamos à aula, certo? Eu vou disponibilizar o material da aula, que eu acho, deixei bem completo para vocês conseguirem estudar, se basear, fazer as anotações. E também vou disponibilizar um material de apoio, tá? Uma apostila maior, que ela traz várias situações que a gente encontra, principalmente no serviço de saúde, né? Que vem situações para dar diagnóstico mesmo. Então, você às vezes se depara muito com pacientes que apresentam algum desses quadros, tá? Então, vamos para a nossa terceira aula. E aí já vamos falar um pouquinho, né, sobre o que eu venho falando. Então, é meio que eu cometi um erro aqui gramatical, mas assim, vou reforçar, tá? Vou reforçar o que eu já venho comentando nas outras aulas. Então, fazer um bom diagnóstico é fundamental. Você precisa ver além do paciente, né? Às vezes além do que ele está relatando. Então, precisa interpretar sinais e sintomas, precisa fazer, né, aquela boa anamnese, fazer a história do paciente, história médica, história dentária, certo? Queixa principal. Então, precisa realmente dar uma de detetive. Eu até fiz essa animação aqui, que é você buscando, né, pegar em cada informação, cada detalhe mínimo
E depois você vai juntar esse quebra-cabeçazinho, tá? Vamos juntar todas as informações e conseguir fazer tanto o diagnóstico correto desse paciente, né? Como também o plano de tratamento, tá? Então, realmente, essa questão de semiologia, né? E de tudo na saúde, é você conseguir coletar o máximo de informações, questão de hábito, de estilo de vida, tudo isso, e ver, né, o quadro, tentar solucionar a dor desse paciente que ele traz para a gente, tá? Então, reconhecer um bom diagnóstico é realmente ver através de interpretar os sinais e sintomas e reconhecer a perda de normalidade, tá? E voltando, né, o que eu já venho falando, os dois pontos principais, né? O ponto principal é você fazer uma boa primeira consulta. É você tirar da anamnese o máximo de informações de queixa principal, história médica, história odontológica, antecedentes familiares, certo? Então, às vezes, o paciente tem uma coisa que não sabe o que pode ser uma doença genética, alguma coisa da família, então é importante também essa história de antecedentes familiares. E algum outro dado, né, relevante para a elaboração de uma hipótese diagnóstica, tá? E o exame físico, certo? Que ele vai ser intra e extraoral, então, com base na hipótese diagnóstica que você formula, certo? A terapêutica vai poder ser instituída, né? A questão de tratamento, ou então o exame complementar vai ser solicitado, certo? E aí, ou você irá tratar, né? Fazer o plano de tratamento para o paciente, ou então vai ser encaminhado, certo? Para um serviço especializado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos normais e variações da cavidade oral. Então, a capacidade de identificar se o sinal clínico, né? Lembrem de sinal e sintoma que eles diferem. Sinal é aquilo que a gente está vendo mesmo, aquela coisa objetiva. Então, identificar se esse sinal clínico que você está vendo trata-se de uma manifestação de doença ou apenas uma alteração da mucosa ou da língua, certo? E aí, por que isso é importante? Porque você vai conseguir tranquilizar o paciente que o estado de saúde dele às vezes não está alterado, né? Às vezes é uma manifestação, vai ser apenas uma variação do normal, sem uma conotação patogênica, então sem prejuízo à saúde, certo? Sem necessariamente ser caracterizado como uma doença que vai trazer malefício. E aí, em muitos dos casos, como eu falei lá no iniciozinho, não requer tratamento. Então, às vezes é só um acompanhamento, né? Se for necessário, estiver atrapalhando algum outro protocolo, é que vai ser recomendado algum tipo de tratamento. Então, eu vou falar de alguns, tá? Alguns aspectos. Existem muitos outros. E aí, no material que eu mando para vocês, vocês podem identificar alguns outros, como também em vários livros e materiais disponíveis na internet, tá? Então, o primeiro, que eu acho que é um dos mais famosos, que a gente encontra com uma certa facilidade, são as glândulas sebáceas ectópicas, ou os grânulos de Fordyce, certo? Que são pontos ou placas de coloração amarelada na mucosa jugal, principalmente, certo? Então, pode vir em outras partes, como lábio, mucosa jugal, bochecha, tá? Indolor e de número variável. Então, ó, vocês podem observar um lábio, tá? A gente tem um lábio aqui, e o lábio geralmente tem a coloração, né? Avermelhadinha, rosada, certo? Entretanto, algumas pessoas apresentam essas elevações aqui, ó, tipo umas bolinhas amareladas, tá? Elas não doem. E aí a pessoa tem isso, às vezes ela pode se preocupar, então ela, sei lá, na época que a gente manda fazer exame da cavidade oral, né? Câncer de boca, e aí ela se atenta para isso e fica preocupada. Às vezes a pessoa tem na bochecha e aí percebe, acha que é alguma alteração. Então, é interessante conversar com o paciente, explicar, né, que isso é uma variação, algumas pessoas apresentam essas glândulas, tá? Como forma de tratamento. Então, não existe tratamento assim necessário para isso, não causa prejuízo à saúde. Entretanto, algumas pessoas se incomodam, né, porque não é estético, e eu já vi casos de fazer aquela pigmentação, tá? Não sei se funciona, nunca fui buscar a fundo, né, esse assunto, mas aí eu vi que a pessoa preencheu e pigmentou, para não ficar essa mudança de coloração, tá? A papila parotídea proeminente, tá? Então, quando a gente vê a anatomia, sabe que tem o ducto da glândula e que ela desemboca, certo? Nessa altura de primeiro molar superior.
E aí nós temos a papila parotídea. Algumas pessoas têm ela bem evidenciada, certo? Bem proeminente. Então, essa proeminência é o ósseo do conduto parotídeo que está aqui. E aí, algumas pessoas, por exemplo, podem morder, machucar ela, ou elas veem, né, aquela estrutura mais elevada na bochecha, acham estranho. Então, tem que também explicar, sempre é relativo a uma boa orientação, boa conversa, né, para o paciente explicar realmente do que se trata, tá? A linha alba, pessoal, então, na região jugal, certo, de mucosa de bochecha, em sua porção mediana, então no meio mesmo dela, há uma saliência linear anteroposterior, posicionada no mesmo plano que a linha de oclusão dos dentes. Então, acontece que algumas pessoas, às vezes, essa que é a linha de mordida que algumas pessoas dizem. Então, por ocluir, né, a pessoa fica machucando e aí forma. Em algumas pessoas é menos visível, em outras já é bem mais visível. Então, vê essa linha esbranquiçada, tá? E aí, alguns pacientes, né, eles podem ficar preocupados, achando que poderia ser uma mancha, alguma lesão, tá? Então, também orientar. Claro que tudo isso vai ser analisado, né? Tem que vir a anamnese, histórico dessa linha, dessa estrutura, e aí a gente consegue chegar no diagnóstico. Se não dói, né? Então, tem várias outras perguntas que se faz, não é apenas olhar e caracterizá-la como uma linha alta, certo? Eu estou falando que é muito comum que quando tem esse aspecto, a gente já consegue ter esse diagnóstico e aí, com todas as outras informações, fecha o diagnóstico ou pede algum exame para complementar, certo? Essa daqui também é bem comum, a pigmentação melânica racial ou melanoplasia. Então, são manchas de coloração escura que acomete principalmente a gengiva, podendo estar presente também na mucosa jugal, palato, língua e lábio. É uma manifestação que corresponde à pigmentação por melanina. Então, é muito comum, né, em pessoas que têm a pele mais escura, certo? Que elas apresentem, né, essa pigmentação, e às vezes ela sorri, também não gosta. Então, existe um tratamento mais estético para isso, tá? Porque às vezes é bem presente nessa pigmentação em apenas alguns pontos, então pode ficar um pouco estranho. Não existe um tratamento específico, né? Não traz prejuízo à saúde. Então, é uma questão mais estética quando aparece, tá? Língua fissurada. O dorso da língua pode apresentar sulcos em número variável que se irradiam aleatoriamente, formando fissuras. Então, vocês podem ver, ó, sulcos, né? Aqui. Isso aqui pode ser um pouco complicado para o paciente, né? Principalmente por higienização. Então, um paciente que aparece com a língua fissurada, é interessante você orientá-lo sobre a higienização, que deve ser muito frequente em língua, para não causar uma infecção, por exemplo, por cândida, tá? Nesses sucos que podem acumular bastante biofilme, certo? Então, aqui é questão de higiene, às vezes questão de dieta, de você orientá-lo para não ter uma dieta muito ácida, né? Para não machucar, alimentos quentes. Então, vai muito do paciente, do relato dele. Às vezes tem paciente que nem se atentou a isso, tá? Então, você que no consultório percebe, e aí comenta com ele, depois ele vai pesquisar e realmente descobre que tem. Então, é muito relativo. A glossite rômbica mediana, ó, vocês podem ver aqui, localizada no terço médio posterior do dorso da língua, na linha média, certo? Lembrem de anatomia da linha, anterior às papilas calciformes, podendo apresentar-se como nódulo ou vegetação, lisa ou rugosa, de coloração avermelhada. É uma manifestação da candidíase e, em alguns casos, lesão semelhante é observada na estrutura do palato devido ao contato das duas estruturas. Então, a gente descansa, né, às vezes a língua, bate ela no céu da boca, no palato, certo? E essa lesão pode ser encontrada lá também. Falam até o nome de lesão beijada, né, que é uma lesão, contato com a outra, e acontece essa manifestação semelhante, tá? Essa não assim, nunca vi ela em consultório, certo? Mas nos livros é bem descrito. Algumas pessoas associavam a uma malformação congênita, mas hoje
já existe esses estudos, né, que mostram que é a manifestação da candidíase, tá? Muitas vezes se passa um antifúngico, nem sempre tem uma remissão, e aí você tem que ficar em observação, sempre em contato com o dentista, né, para tratar se causar algum prejuízo à saúde, certo? Varicosidade lingual são nódulos pequenos e múltiplos localizados no ventre da língua, no ventre lingual, decorrentes de ectasia vascular. Então, algumas pessoas, né, a língua é bem vascularizada, tem essa, como se fosse varizes mesmo, tá? Lembra as varizes de perna? Então, tem a varicosidade lingual também, né, esses nódulos, certo? Língua geográfica. A língua geográfica relacionada a períodos de estresse, tá? Então, pessoas que às vezes têm muito estresse, elas podem ter essa característica e localiza-se no dorso lingual, tá? Apresenta períodos de remissão e exacerbação. Então, às vezes ela pode estar menos evidente, às vezes pode estar bem mais evidente. E essa, sim, pode trazer algum tipo de prejuízo, né? Ardência, dor para o paciente. Muitas vezes o estresse causa a queda do sistema imunológico, então tudo isso está ligado, certo? Recebe essa denominação pela sua característica clínica de apresentar-se como mapa. Então, aqui a gente tem 2 pontinhos, mas em outras fotos vocês vão ver que às vezes são vários. Então, lembra um mapa, né, que tem aquelas marcações. Então, essa característica como mapa, onde áreas de dorso de língua estão papiladas. Porque arde, né? Então, teve essa despapulação, essa falta de proteção da língua, certo? E aí, aqui também, orientar o paciente de higienização, questão de dieta, então, alimentos ácidos, quentes, podem exacerbar ainda mais, né, essa dor, essa ardência, e aí ter esse controle, tá? O tórax mandibular. Na região interna do corpo da mandíbula, na área de premolares, podem ocorrer nódulos uni ou multilobulares, então vocês podem ver aqui uni, né, que é único, e multi, que eles se dividem em várias porçõezinhas, várias bolinhas, que são duros à palpação e indolores, podendo ser uni ou bilaterais. Então, tanto pode vir apenas em um lado, certo? Como nos 2 lados. E aí, esse que eu estava falando, lembra que eu disse, no geral ele é indolor, não causa nenhum prejuízo ao paciente, mas às vezes o paciente precisa colocar uma prótese, fazer algum tipo de intervenção aqui, certo? E aí, recomenda-se a remoção cirúrgica para não atrapalhar, certo? Na adaptação. Mas, no geral, não apresenta, né, nenhum prejuízo ao paciente. E aí nós temos na maxila o palatino, tá? O tórax palatino, que vai ser semelhante ao anterior e vai diferir apenas na localização anatômica. Esse vai ser na região central de palato duro. Então, às vezes, mesma coisa, para uma prótese ou algum outro caso, né, que vai colocar, e é necessário fazer essa remoção cirúrgica. Como eu falei, tá? Não abordei todas as variações, então, em materiais vocês encontram tudo que a gente tem de estrutura, certo? Carúncula sublingual, enfim, várias outras estruturas que nós encontramos e às vezes o paciente vem achando um pouco estranho, e aí você vai explicar o que é aquilo para ele, vai analisar se interfere em algum tipo de tratamento, em alguma função. Caso não, recomenda-se só orientação, né? Caso tenha algum prejuízo, seja estético, seja funcional, aí precisa-se fazer o diagnóstico correto e propor o melhor tratamento, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre as lesões fundamentais. Então, essa aqui também, no material lá tá bem completo, tem vários outros tipos que hoje a gente já fala, de abscesso, de crosta, certo? Aqui eu trouxe realmente aquelas que são mais estudadas, tá, certo? Eu vou mostrar a foto para vocês e aí nós vamos entender que nem sempre, né, aquela doença ela chega já extremamente grave. Então, ela se inicia de uma forma, que são geralmente, né, as lesões fundamentais. Então, geralmente é uma manchinha, geralmente é uma bolinha, certo? Que a gente vê, acha que não é nada, espera um tempo e quando vê aquilo teve uma evolução, que pode ser uma evolução aguda, né, super rápida, uma evolução crônica, então mais lenta, tá?
E aí o conhecimento dessas lesões é importante para se comunicar, certo? Profissional com profissional. Então, você precisa de uma comunicação mais técnica, você precisa de um protocolo, de uma descrição daquela lesão, para que o outro profissional consiga entender do que você está falando. Também é importante para você formular uma hipótese diagnóstica. Então, se é mancha, é mais provável que seja isso, isso e isso. Se é bolha, é mais provável que seja isso, tá? E também para que você possa solicitar o exame complementar adequado para chegar no diagnóstico definitivo. Então, a gente inicialmente, com todas as informações, vamos trabalhar com hipótese diagnóstica, certo? Com várias hipóteses, às vezes uma mesma lesão pode ter aspectos semelhantes de diversas doenças, de diversas patologias, e aí depois a gente chega no diagnóstico definitivo através de exames complementares, certo? De manobras semiotécnicas. Então, para descrever uma lesão, né, não é apenas você dizer, eu acho que é uma mancha, pronto, não é breve assim, não. Então, se vocês vão fazer estágio, certo, com pessoas que trabalham na estomatologia, que trabalham na patologia, vocês vão ver que existe a ficha de biópsia, que geralmente é onde nós descrevemos bem detalhadamente, certo, essa lesão, para enviar ao laboratório ele fazer o estudo histológico, né, em lâmina, microscópico. Então, quando você também está lá fazendo a anamnese do paciente, depois vai fazer o exame clínico, encontra uma lesão, é super importante fazer uma boa descrição. E é interessante seguir, certo, todas essas recomendações. São algumas, vou mostrar para vocês cada uma delas. Então, a forma, tá? Que seria inicialmente. Você viu lá a lesão. Então, primeiro, descrever a forma. A forma pode ser o quê? Uma lesão circular, uma lesão mais bem circunscrita, certo? Uma lesão realmente que vai ter uma forma maior, uma forma menor. Então, tudo isso a gente vai falando relacionado à forma da lesão. Localização. Então, toda a localização exata, tá? Ela se encontra em mucosa jugal, na altura do primeiro molar, se encontra na linha média de mucosa jugal, tem que fazer essa descrição em lábio inferior, lábio superior, em comissura labial. Então, tenta descrever o máximo possível, tomando como referência as estruturas, tá? Toda a anatomia que a gente conhece. Limites, são limites nítidos ou imprecisos. É uma lesão que tem limites, né? Que tem bordas regulares, que tem realmente um limite definido, ela está circunscrita nesse local ou ela irradia para outros locais, tá? A cor, que é bem importante, e às vezes é super difícil de descrever, então é mais esbranquiçada, mais amarelada, tem a coloração semelhante à do lábio, rosa, certo? Então, tudo isso precisa ser analisado. O tamanho da lesão, né? Então, é uma lesão grande, geralmente pega aquela reguinha, certo? Coloca, tem tantos milímetros, tem tantos centímetros, e aí vai analisar. Aqui eu coloquei, descrever sempre o maior diâmetro da lesão. Às vezes a lesão ela pode iniciar grande, ela afunila, e aí você tenta fazer aquela dimensão mesmo. Ela tem 5 por 2. Tenta fazer o mais característico possível, certo? E descrever todos os aspectos visíveis. A base, certo? Então, de acordo com a inserção, vocês vão ver mais na frente uma figurinha, a lesão ela pode ser séssil, quando a extensão, certo? Aqui, tem aqui a descrição. Quando eu mostrar a figura, vocês vão entender. Então, o diâmetro da lesão é menor ou igual à base da lesão. Ela é como se a base dela é grande e o diâmetro, certo? Ela vai ser um pouquinho menor. Então, ela está bem fixada no local. Já uma pediculada, certo? O diâmetro, ela vai ser maior do que a base. Então, você vê que ela é pouco inserida. Então, ela fica meio que mais mole, pensando assim, uma coisa dela tá mesmo meio solta, certo? Pediculada, lembra de um pezinho só, certo? Consistência, de acordo com a palpação da lesão. Então, vai precisar usar a manobra semiotécnica, certo? E aí ela vai ser mole, flácida, borrachoide, fibrosa ou dura, tá? Superfície, é lisa ou rugosa. Questão de observação também, às vezes de
passar a mão, né? Claro que você está de luva fazendo essa análise, aí vejo uma superfície mais lisa, de uma mancha, às vezes vejo uma superfície com certa rugosidade, tá? O contorno, né, ele é nítido, é difuso, regular é regular, ela tem aqui um halo bem definido, tá bem circunscrita aqui, eu vejo as bordas. Não vejo borda, ela meio que dá uma irradiada, não sei se isso aqui é uma mancha que segue, então às vezes a gente consegue ver essa questão de borda, de contorno. Também, né, se essa borda ela é plana, elevada, invertida, então às vezes você vê o halo, né, circunscrito de determinada forma, às vezes ele é mais elevado, às vezes ele segue com aquela lesão, tá? E o número, né, se vai ser único ou múltiplo, então a gente vai ver isso em vesícula, por exemplo, que às vezes vem uma única, que é a bolha, a vesícula já vem várias lesõezinhas pequenas, tá? E aqui as lesões que eu falei para vocês. Então, a mancha, ó, bem característico, uma placa. Vocês vão ver a diferença entre cada uma delas. Às vezes a gente confunde um pouco, certo? A vesícula, aqui, bem característico da herpes, né? Acho que quando fala em vesícula, quase sempre a gente associa a herpes. Uma bolha, certo? Erosão, úlcera, pápula, tá? E nódulo. Então, vamos falar sobre cada um deles. E aqui, ó, o esqueminha que eu falei para vocês. Então, tem mácula, vesícula, pápula, placa, nódulo, erosão, pústula, tá? Os outros que eu comentei, então, pústula, crosta, que são alguns que também são inseridos em lesões fundamentais. E aí, no material de apoio, ele vai complementando esse conteúdo, tá? Aqui, ó, a questão do céssio e do peduculada. Então, o céssio, vejam que a inserção, né, a base, ela é maior do que a extensão da lesão. Já na peduculada, a inserção é bem menor que a extensão. Então, vejam que ela fica como um pezinho mesmo, segurando a lesão, né, com essa inserção aqui da lesão. E aí, papilar, certo? Como as papilas, verrucosa. Então, tudo isso são características de se observar. E aí, falando um pouquinho sobre cada uma delas, tá? É claro que existem várias descrições. Então, uma mancha hipercrômica, hipocrômica, manchas pigmentadas, não pigmentadas. Então, tudo isso são características que a gente precisa ir estudando com o tempo. Aqui eu abordo o conteúdo, né? Para vocês entenderem um pouco sobre isso, e aí a gente tem que dar uma aprofundada no conteúdo com o material de apoio, tá? Para vocês entenderem certinho essas nomenclaturas, que realmente é uma coisa que vai sendo com o tempo, não tem como decorar ou aprender todos esses termos de uma única só vez, é uma coisa que precisa de constante estudo, e aí a gente vai conseguindo compreender cada uma dessas lesões. Na prática também, quando vão sendo visualizadas, né, a gente consegue fixar melhor. E aí é um trabalho contínuo, certo? Então, a mancha ou mácula, tá? Corresponde a uma área circunscrita de alteração de coloração sem elevação ou depressão do tecido. Então, ela se encontra no mesmo nível, tá? Do tecido. As manchas, elas são maiores e as máculas são menores. Então, essa é a diferença, tá? Quando for uma lesão maior, tipo, bem extensa mesmo, geralmente ela é descrita como mancha. Quando ela é menorzinha, então é uma mácula, tá? Então, exemplos, né? Nós temos o vitiligo, uma tatuagem por amálgama. Aqui é aquela pigmentação melânica. Lembra que a gente falou lá na variação de normalidade? Então, o paciente tem aqui uma pigmentação melânica. Claro que são imagens da internet e veio com diagnóstico, tá? Se fosse em alguma outra situação, teria que analisar tudo isso até chegar no diagnóstico. A pápula já é uma elevação circunscrita, bem delimitada, menor que 5 milímetros de diâmetro, podendo ser céssio ou pediculada, tá? Então, temos as pápulazinhas aqui, ó, ela é uma elevaçãozinha, então ela já sai do tecido, tá? A mancha, ela tá no mesmo nível. E aí, como exemplo, nós temos os grânulos de Fordyce, que a gente fala.
Acho que tá gravando de novo, deu tipo um erro, mas... Então, temos o grânulo de Fordyce, certo? Hiperplasia fibrosa inflamatória também pode ser um exemplo, tá? Da pápula. E aí, o grânulo é uma coisa mais comum de se ver realmente. Volta. A placa, pessoal, então temos a placa aqui bem evidente, e ela é uma lesão plana e pouco elevada, então ela eleva um pouquinho, tá? Não é uma mancha, né, que é bem grande, porque você vê que ela sai um pouco do nível da superfície. A altura é pequena em relação à extensão, então a extensão é realmente mais prevalente, né? Ela vai ser maior. É uma lesão que ocorre especialmente no tecido, que representa clinicamente a elevação. Então, um exemplo bem famoso é a leucoplasia e o líquen plano, tá? O nódulo, então, são lesões sólidas maiores do que 5 milímetros e tem até 2 centímetros. Ela pode ficar bem elevada. A consistência e a palpação é muito variada. Então, lembra que a gente falou lá que pode ser duro, pode ser fibroso, certo? E vai depender do tecido que compõe do tempo da evolução. Então, exemplo, nós temos o fibroma traumático, hiperplasia fibrosa inflamatória, certo? A vesícula, como eu falei, bem característico do herpes simples, né? É uma elevação circunscrita com conteúdo líquido em seu interior. Então, o herpes, por exemplo, né, são vesículas que tem aquele líquidozinho amareladinho, né? Um líquido, às vezes, meio esbranquiçado, meio amarelado dentro, tá? Das vesículas. Tem até 0,5 centímetros de um maior diâmetro. Então, a vesícula é bem pequenininha e geralmente elas são múltiplas, né? Tem várias vesículazinhas. Já a bolha, ela vai ser idêntica à vesícula, né? A questão de ter o líquido. E ela tem um tamanho maior, tá? Então, ela pode ser única ou múltipla, mas geralmente você encontra uma única bolha, né? Bem maior a extensão e a altura também. Então, como exemplos, a mucocele e a rânula, certo? A úlcera, o que acontece na úlcera? Tem a perda do tecido epitelial. Então, na úlcera, nós temos a exposição do tecido conjuntivo adjacente. Por exemplo, uma úlcera traumática, né? Bem dolorida, porque o tecido conjuntivo fica exposto, tá? Na erosão, vai existir perda parcial do tecido epitelial, mas não existe a perda do tecido conjuntivo adjacente. Então, a candidíase e um líquen plano erosivo são exemplos dessa lesão fundamental, tá? Que se apresenta dessa forma, como erosão. Então, sobre as lesões são isso, tá? Eu apresentei realmente para vocês terem uma noção. É bem interessante conhecer a diferença, principalmente entre as que são mais semelhantes. Então, uma vesícula e uma bolha, elas têm líquido em seu interior, porém eu sei que a vesícula é menor. Na erosão e na úlcera, né, eu sei que nas duas existe a perda do tecido epitelial, porém na erosão ela não se aprofunda tanto até chegar no conjuntivo, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença até na hora da descrição, na hora que você está analisando a lesão e principalmente quando for preencher a ficha, né? O prontuário do paciente, relatando sobre o que foi encontrado e enviando, por exemplo, a um laboratório com a descrição detalhada, tá? E falando bem brevemente, né, sobre a relação profissional-paciente, eu deixei aqui essa imagem, fui dar uma pesquisada para preparar a aula e coloquei, né, profissional da saúde. Então, espera-se que o profissional da saúde seja uma pessoa que tem ética, tem moral, que ele tenha uma boa comunicação, transmita segurança, respeito, confiança, certo? Então, geralmente, até em propagandas, em marketing, nas redes sociais, que a gente tem visto bastante, passa aquela impressão do profissional sempre muito bem vestido, muito bem educado, certo? E é muito importante isso, sim, né? O paciente, muitas vezes, ele vem desesperado, ele vem com suas dores, e aí ele vem pensando que nós vamos solucionar esse problema da forma mais rápida possível, certo? Sei que é muito difícil de trabalhar, às vezes, você nem todo dia vai ter um dia muito bom. Pode ter dias que você tá mal, enfim, que aconteceram coisas na sua vida pessoal.
porém, realmente precisa meio que vestir esse jaleco e incorporar o profissional da saúde um pouco, tá? Claro que eu não compactuo com a ideia de ser feliz o tempo inteiro, de ter que passar uma imagem de perfeição o tempo inteiro, mas algumas coisas são necessárias. Então, a questão de ética, né, de você respeitar o paciente, respeitar o profissional que às vezes lhe encaminhou porque ele não sabia diagnosticar ou não sabia tratar aquela situação, então existe tudo isso. De você passar a segurança, de você sempre estar se atualizando, mesmo que seja atualização sobre como receber o paciente no primeiro dia, mas é importante que sempre esteja atualizando seu conhecimento, né? É bem interessante você ser um bom líder, você ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa empática, simpática, porém não se pode esquecer as competências técnicas, né? As competências profissionais que nos ligam à profissão, essa questão de protocolo clínico, de realmente executar o trabalho de forma correta, certo? Sem nenhum prejuízo para o paciente, nem para você, obviamente, tá? Então, o profissional da saúde, ele precisa ter algumas competências e habilidades para garantir um bom tratamento, né? Para garantir a solução dos problemas do paciente. E aí o atendimento, né? O local do exame, o vestuário, a postura, o comportamento e a linguagem do profissional são importantes no atendimento ao paciente e vão transmitir respeito e atenção. Então, vocês viram, né, comigo a administração, e eu sei que a gente falou que desde a entrada do paciente é super importante que você fale com ele, use o nome para se comunicar, certo? Sempre utilize uma linguagem clara, deixe todas as informações bem explicadas, bem orientadas, se for necessário, repita, certo? Para que ele entenda. Peça para ele repetir também, para ver se ele compreendeu o que você explicou, certo? A questão do vestuário, eu sei que às vezes é um pouco chato isso, mas sempre que nós olhamos para profissionais da saúde, né, eles estão bem limpos, então de branco, geralmente cores claras, e isso tem a ver com você passar a sensação de limpeza, né, de cuidado. Se você tá lá todo sujo, amassado, talvez não passe uma imagem muito boa. Então, isso também influencia, certo? Na questão do atendimento do paciente, ter confiança em você. A linguagem profissional, né? Então, o profissional ele deve saber como, o que e quando falar ao paciente sobre sua enfermidade. Isso não implica que ele vai esconder a real situação de sua doença e a gravidade da doença. Então, você não deve esconder, né? Mas existem formas de amenizar o que você vai falar, de sempre tentar ser empático, né? Mostrar que existe uma solução, mesmo em prognósticos ruins, nós precisamos tentar dar conforto ao paciente, tá? Então, isso não é só o dentista, desde a recepção, ela já precisa saber falar com aquele paciente, lembrar dos detalhes, de qual a dor que ele apresenta, certo? Então, principalmente quando é questão do prognóstico ruim mesmo, quando você vai dar um laudo de alguma biópsia, alguma coisa com uma lesão mais grave, tem que ter um cuidado de como você vai falar, como vai noticiar isso, tá? E aí eu coloquei também o comportamento profissional, então é aquilo, certo? Que a gente já vem falando. Nem todo dia vai ser bom. Todo mundo tem uma determinada característica, né? Tem sua personalidade. Às vezes tem uma ação inconsciente que a gente utiliza com um amigo, mas não significa que você pode utilizar no seu consultório, né? Que você pode fazer isso no seu ambiente de trabalho. Nem com o paciente, nem com a equipe, tá? Então, precisa realmente ter um comportamento profissional, ter uma atuação, né, de um ambiente de trabalho que promova, certo? Uma boa comunicação, né? Uma boa relação, tanto com a equipe, tanto com os profissionais, tá? Então, não deixar a sua personalidade, uma ação inconsciente ou transferencial, algo que você transfere no dia a dia, né? Algo que você adquire, e aí uma situação ruim que teve com o chefe, aí desconta no paciente, ou vice-versa, tá? Então, isso pode atuar facilitando ou prejudicando o atendimento. Tentar manter realmente a postura profissional, atender todo mundo bem, simpático. Tá no dia ruim, às vezes pede para faltar, troca com um amigo, tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado. E é isso, pessoal. Então, nossa terceira aula trouxe esses tópicos, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Na quarta aula, nós vamos falar um pouquinho de exames complementares, um pouquinho do protocolo de biossegurança, né, de como agir. Apesar que já foi abordado, certo? Então, desde o exame clínico, a gente vem falando da importância de EPI, certo? Do ambiente limpo, do ambiente bem iluminado. Mas é sempre interessante revisar esses conceitos. Espero que tenham gostado. Vou enviar a atividade para vocês, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, seja por e-mail ou pelo meu contato, que eu sempre passo. Então, tchauzinho e até a próxima!